Tem um professor na China que está acertando tudo, tudo, está prevendo as coisas, conhecido como Nostradamus da China. O cara acertou que o Corinthians ia ganhar do Flamengo a Supercopa. Ele fez a previsão que a Virgínia vai anunciar a gravidez antes da Copa. Então pode ser que saia aí uma criança já ex-campeã e com 5 milhões de seguidores. O cara acertou tudo, o cara é gênio. E vamos ver aqui o Daniel vai falar sobre ele aqui no Inteligência Limitada. Sei. Teve um chinês chamado professor Jiang, que ele leu isso aí. Por quê? Deixa eu contar rapidinho a história do professor Jiang, que tá bombando aí na internet. Tá bombando. O professor Jiang é um cara que nasceu na China, foi criado em Lore, aí já vê que ele é chinês mesmo, ele nasceu na China. Então já justifica aí uma coisa, né? Pronto. Depois ele volta para a China como professor. Na verdade, nesse meio tempo, apesar de não ter muitas condições, ele conseguiu uma bolsa para estudar em Yale. Então o cara tem uma formação numa universidade Ivy League, né, alto nível americana. E aí o professor Jiang ele volta para a China e começa a dar aula. Na época da pandemia, por falta de professores, ele foi desafiado a dar aula numa escola, preparando alunos chineses para ir estudar nos Estados Unidos. Você já vê que esse cara deve ter também um ladinho meio de inteligência, de espionagem, deve ter algo nesse sentido, operação psicológica. Porque ele... Puta que pariu. Cara, por que é sempre assim, velho? A China, o cara tá ensinando espionagem na escola chinesa. Cacete, cara. Porque tudo que vem da China, o cara nem sabe, talvez não sabe nem apontar a China no mapa. E tá falando da China, mano. Cacete. Teoricamente, ele está preparando pequenos espiões para espionar os Estados Unidos, né? Então, professor... já começou, velho. Fala do cara adivinhando as coisas. Jiang, o que ele fez? Ele começou a dar um curso de inglês avançado para esses caras, para esses jovens. E a melhor maneira, segundo ele, de estudar o inglês avançado seria estudar os grandes clássicos ocidentais. Então ele estudou com a galera Ilíada, Odisseia, Eneida, Divina Comédia, Shakespeare. A Divina Comédia vai te tornar um espião? O Odisseia? Você quer estudar. O cara vai ler Romeu e Julieta e vai virar um espião nos Estados Unidos, cara. Puta que pariu. No máximo que ele vai fazer é se apaixonar, meu irmão. E, vai dar errado ainda. Só que ele descobriu um grande problema. Ele descobriu que, primeiro, foi um sucesso o curso que ele deu, segundo ele. Só que ele descobriu que os alunos chineses, que eram alunos de alto nível, que estavam sendo preparados para fazer faculdade nos Estados Unidos, eles tinham uma deficiência de história geral. E essa deficiência de história geral impedia... Mas é claro, o cara tá ensinando Hamlet. Aí o cara vai se tornar um espião como se ele não conhece a história americana? Como é que vai ser um espião nos Estados Unidos? Não faz sentido mesmo. Que eles tivessem contexto suficiente para entender as obras de literatura. O cara vai estudar Divina Comédia, mas ele não entende como é que estava a Itália na época do Dante Alighieri. Ele está estudando... Não tem o contexto. Ele está estudando Ilíada e Odisseia, mas não sabe o que era Troia, como é que era a história da Grécia, né, e tal. Então o que ele faz? Ele cria uma série de 60 aulas de história. Desde a era glacial até a queda do Império Americano. Então, nessas 60 aulas que ele grava no YouTube, ele começa a se inspirar no Asimov e no conceito de psicohistória, que é essa ideia de você estudar o passado para entender o presente e prever o futuro, e ele monta, trazendo para o conceito do Asimov de psicohistória, a ideia de teoria dos jogos do John Forbes Nash. E aí é lógico que eu vou ter que indicar um outro livro, outro filme, Mente Brilhante, com o Russell Crowe. Eu tô lembrando, cara, ele é o cara que ele indica filme, né? Ele vê um negócio acontecendo no mundo, ele indica um filme. Tá indicando uma Mente Brilhante. Uma Mente Brilhante. Bom pra caramba. Que é uma história verídica, né, do John Forbes Nash, que desenvolveu esse conceito aí da teoria dos jogos, que no final das contas às vezes você tem mais chance de ganhar quando você coopera com o seu inimigo do que quando você briga contra ele, quer eliminar o seu oponente. Quando você joga junto, né, a soma, em vez de ser soma zero, é ganha-ganha, né, os dois ganham. Então, o professor Jiang, ele inventou algo novo nessas aulas de história, e ele começou a prever o futuro. A mãe de Ná chinesa começou. A massa sensitiva. Esses modelos de estudo da história. Esse cara previu a vitória do Trump. A vitória do Corinthians. Né? Fazendo essa análise. Ele previu a guerra entre Israel e Irã,
que nunca tinha acontecido desde 1948. Ele previu com 1 ano de antecedência. E é claro que esse negócio de falar as coisas antes delas acontecerem me atrai muito, porque eu tenho essa meta, né? Cara, tem um negócio que é assim, se você falar 30 coisas assim que você supostamente você acha que vai acontecer, né? Isso você tendo a base ali de informações, né? Uma hora você acerta, cara. Se você der 1000 palpites aleatórios de qualquer coisa, uma hora você vai acertar. Ah, o Trump vai vencer. Cara, todo mundo sabia que o Trump ia vencer, ué. Não é? Não tinha como ele perder aquela eleição, não. Agora fala que o cara acertou um ano antes. Pô, você vai dando palpite, uma hora você acerta, cara. Exercito isso. E ele tá na mesma opinião que eu agora, dizendo que a guerra entre os Estados Unidos e o Irã, que deu uma parada, vai voltar e vai voltar bem pior. Tá. Cara, o Trump anunciou que vai bombardear o Irã se eles não aceitar um acordo. Cacete, você... é claro que vai voltar. Os caras não vão aceitar o acordo, vai voltar a guerra, pô. Caramba, cara, é fácil demais, né? O curso de futurologia lá na Unicu. Tá tendo esse curso lá esse ano. Com o professor Jiang ainda. Tem que falar com o Luigi lá e falar, ó, contrata o professor Jiang, porque ele tá dando curso de futurologia, né? Vai ser o professor desse novo curso. Abre vaga agora no meio do ano. Faça seu vestibular. Eu também sou dessa opinião, já tinha falado isso. Então o professor Jiang, ele desenvolve essa ideia de história preditiva. O nome do canal dele no YouTube é Predictive History. E ele começa a prever coisas que estão para acontecer. E ele começa a prever coisas assim bem estranhas. Quando o Trump começou a impor essas tarifas para todo mundo, e ele sempre traz Star Wars, isso que é legal, cara. O cara tá trazendo um chinês, trazendo Asimov, né? Um chinês, porque talvez lá na China não tenha passado esse filme lá. Né? Eu acho que não deve ter passado de Star Wars lá na China. Porque o cara nunca viu Star Wars, já tá fazendo previsão sobre tarifa. E comparando com Star Wars. Os caras é foda demais, cara. Chinês é embaçado, os caras é bom demais. Senhor dos Anéis, ele sempre traz isso pra conversa. Senhor dos Anéis. Ele fez algumas comparações que me deram assim um insight muito legal pra usar a ficção pra tentar entender a realidade. A maneira como no Star Wars, principalmente na Ameaça Fantasma, que é o episódio 1, o então senador Sheev Palpatine monta um plano altamente maquiavélico para derrubar a República e instaurar um Império Sith. Como é que ele faz isso? Eles têm ali Eles têm ali. Aí é só assim, com ele é só assim, ó. Cadê? Volta aqui. Maquiavélico para derrubar a República e instaurar um Império Sith. Como é que ele faz isso? Eles têm ali, a República tem uma área onde eles cobram impostos para financiar a República, mas eles têm áreas de livre comércio. E as áreas de livre comércio é onde a Federação do Comércio ganha uma fortuna e não paga imposto, que é tipo uma zona franca. Qual que foi a ideia do Palpatine? Instaurar uma guerra entre a Federação do Comércio e a República, influenciando a princesa Amidala a votar, todo mundo votar a favor de quê? Da imposição de tarifas. Pronto! Pronto, é daí. Tá explicado, porra. A tarifa do Trump tá explicada, é baseado no Star Wars. É o sorriso dele quando ele faz a analogia, assim, né? A analogia is my special, né? Puta que pariu. Bom demais. Olha a informação. Acende o... Ô, Vilela, puta merda. Sério? De um filme de 50 anos atrás? O Vilela né? Vai falando aí, peraí, deixa eu ver aqui um negócio que tá... Mandar mensagem aqui. Pintou alguma ideia? Então, como é que termina isso? Ele influenciando e manipulando todo mundo ali para aprovar isso, porque além de ser um senador da República, ele secretamente não só é um Sith, mas ele é também o grão-mestre da Ordem Sith. Ele é o chefão dos Sith, né? Quem que é E ele usa... Eu não sei, tá? Eu nunca vi Star Wars, não assisti nem um filme, não sei. Eu conheço os memes, sei mais ou menos como é que funciona, como é que funciona, como é que é, mas nunca assisti. Não assisti um minuto desse filme. Né? Deve ter uns 30 anos. Sua habilidade diabólica, usando o lado sombrio da força, para influenciar a República, na condição de senador, a impor as tarifas. Quando ele impõe as tarifas, a Federação do Comércio se levanta contra a República, tem uma guerra entre eles, e no meio dessa guerra, no meio do caos, ele ganha poderes de chanceler máximo da República. Ou seja, ele vira um super senador, como se fosse ali... Puta, pensei que ele ia virar um super saiyajin, ia ser muito mais legal. O tirano da República, que tem poderes excepcionais devido a um cenário excepcional, né?
muito parecido com o que a gente viu na série Dia Zero. Meu Deus do céu, cara, só tem série, só tem filme. Meu irmão, sai da frente da televisão, pô. Lembra que na série Dia Zero tem aquele atentado cibernético, aí morre 3 mil pessoas no metrô e tal, e aí eles concedem para aquele personagem do Robert De Niro poderes excepcionais para atropelar a ampla defesa contraditória devido ao processo legal para poder achar os culpados, né? Então, o que ele faz nessa história toda? Ele não apenas ele vai devagarinho ascendendo ao poder, e aí ele vai perseguindo os Jedi, ele monta um plano para eliminar os Jedi, e de repente, quando a bomba estoura, ele dá o golpe e vira o Imperador Palpatine e deixa de ser Imperador Palpatine, deixa de ser o Senador Palpatine e vira o Imperador Palpatine, que é Darth Sidious, né? É o nome dele, né? Como Lord Sith. Então, Tá, o que isso tem a ver com o professor que acertou, que previu que a Virgínia vai estar grávida até a Copa? Lembrando que essa informação estou trazendo em primeira mão aqui. O professor Jung, comparando essa obra ficcional com o que a gente está vendo hoje, ele vai dizer, cara, a chance disso dar uma zebra desse negócio de tarifa é gigantesca. Só que a grande pergunta é, será que esse não é o objetivo do Trump? Ele não quer que a zebra se instaure para ele poder sair como salvador da pátria, ganhar o prêmio Nobel ou então adquirir poderes excepcionais? Então, por que eu tô falando desse assunto? Cara, não faz o menor sentido, cara. O cara acertou isso, o mundo inteiro falou que essas tarifas vai ser ruim. O cara falou, parece que vai dar errado, hein? Então, o cara acertou. O cara tá prevendo as coisas. Todo mundo todo tá falando que vai dar errado, cara. Eu tô propondo pra galera que tá assistindo. E pelo que eu sei, Star Wars não é uma previsão do futuro, que tá falando aqui, que seria uma previsão das coisas do Trump aí. Na verdade, é a história do passado, é sobre a Segunda Guerra. Né? Esse senador que alcança esse poder aí, se eu não me engano, coisa que eu li, é coisa que é baseado na Segunda Guerra, no Hitler, né? Você nem pode falar esse nome aqui, né? Nunca sei se pode falar algumas coisas, eu xingo os outros de vez em quando também. Mas é baseado na Alemanha, né? Que é o Império, né? Que quer dominar tudo e tem os caras lá da. Eu não sei o nome dos personagens, do Luke. Não sei se é Luke o nome dele. Que é os caras que vai pra pegar os caras de pau, né? No negócio lá. Vai dar uma peia no Império. O conceito do novo historicismo, o conceito da psicohistória do Asimov, o conceito da história preditiva do professor Jung, pra gente não apenas olhar obras de ficção como mero entretenimento e diversão, mas obras que nos dão, assim... É ficção, meu filho. É pra isso. Meios pra gente tentar analisar. Será que não vai se repetir isso no mundo real? Porque, fazendo o cálculo pela teoria dos jogos, o professor Jung crê que existe 70% de chance do plano das tarifas do Trump de trazer todo mundo pra mesa de negociação e fazer o reshore. O que é o reshore? Trazer as indústrias americanas de volta pra costa americana, porque a gente sabe que na época dos tigres asiáticos, o que os Estados Unidos fez? Desmobilizou a sua base industrial, principalmente lá em Detroit, jogou tudo para os tigres asiáticos, jogou tudo pra China. Então, eles montaram uma ideia de que seria mais interessante você produzir mais barato na China e trazer de volta dentro de uma gigantesca logística internacional, né? Container vindo da China para cá. Não é que eles acharam que é mais interessante. Foi mais interessante. Eles levaram para lá porque precisavam de ter lucro. Lá era mais barato de produzir, né? Mesmo sendo do outro lado do globo. Eles levaram para lá porque era mais barato de produzir e depois trazer. E isso falaram, não, é mais barato a gente mandar fazer lá e trazer de volta. Então vamos fazer isso, o lucro vai aumentar. Porque, basicamente, o capitalismo, se você não sabe, ele tem que dar lucro. Se ele não der lucro, acabou. Com a pandemia, a gente viu que isso virou um negócio problemático, né? Porque o container que era $2 mil passou para $20 mil, aumentou 10 vezes em 2 semanas, né? Então virou um problema. E aí que os Estados Unidos começam a desenvolver essa ideia do reshore, que é trazer as indústrias de volta, friendshore, né? Que é fazer coisa com os amigos, e nearshore, que é fazer com quem tá perto. Então o Trump, com essa ideia de America First, né? As tarifas são para valorizar a América, trazer a indústria de volta para a América. Quem produzir na América não paga imposto, não paga tarifa. Para o professor Jung, essa ideia tem 70% de chance de dar errado. Tá, então eu vou ser melhor que o professor Jung, então, que eu vou falar que isso tem 100% de chance de dar errado. Primeiro, porque a mão de obra dos Estados Unidos é cara pra cacete. Mesmo que a tarifa for zero, vai ser caro pra cacete. Vai ficar mais caro pro próprio estadunidense. Né? Não vai ter isso de iPhone por R$1.000, por $1.000, né? É muito mais barato. Vai ser muito mais barato mandar para outro país. É muito mais barato mandar para o México, aí tá do lado, é só, né, atravessar com o caminhão. É mais barato para Bangladesh,
tirar da China, tudo bem. Lá a mão de obra da China já aumentou bastante, mas o custo, né, da mão de obra. Mas agora é para mandar para o Vietnã, pro Laos, né? Para a Índia, para Bangladesh, que a mão de obra é barata. Agora, voltar para os Estados Unidos com a indústria toda que está fora dos Estados Unidos, voltar mesmo com tarifa zero, não dá lucro. E se não der lucro, não vale a pena, né? Para os capitalistas, né? Só que o professor Jang acha que, dentro do cálculo da teoria dos jogos, a ideia do Trump é ele ganhar poder, chamando todo mundo para a mesa de negociação e ele negociar com vantagem. E isso não acontecer, qual é o problema dessa estratégia do Trump? Em vez dos países se submeterem aos Estados Unidos e os Estados Unidos continuarem sendo líderes dessa ordem mundial governada por regras, né? Rule-Based World Order, né? Para quem acha que ordem mundial é coisa de teoria da conspiração, leia o livro do Henry Kissinger, aí mais um livro pra galera, A Ordem Mundial, tá? Então sempre houve ordem. Eu vou esperar lançar o filme. Aí eu assisto, eu não vou ler, não. Você só recomenda filme, cara? Gosta de recomendar livro pra eu ler? Não, eu gosto de filme, não gosto de ler, não. Mundiais. Inclusive, outro livro interessante é como... Aí eu vou falar Como ir do 1 ao milhão sem pular o cafezinho. errado, mas tá quase certo. Como sobreviver a uma ordem mundial em transformação do Ray Dalio, que é um dos bilionários lá do Bridgewater Associates, um dos maiores hedge funds do mundo. Ele estuda como é que os impérios surgem e caem. E os impérios surgem criando ordens mundiais novas, né? Antes da Primeira Guerra Mundial, a gente tinha Império Turco-Otomano, Império Austro-Húngaro. Isso tudo acabou com a Primeira Guerra Mundial. E quem sai como líder dessa nova ordem mundial, que hoje já é uma ordem antiga? Os Estados Unidos. E os Estados Unidos se consolidam como o grande líder dessa ordem mundial nova, que se chama Rules-Based World Order. Rules-Based. Ou seja, o nome da ordem mundial atual é a ordem mundial baseada em regras, comandada pelos Estados Unidos. Qual que é a lógica dessa ordem? O dólar é a moeda internacional e todo mundo tem a liberdade para usar o dólar. Então, usa minha moeda, eu vou te liberar para usar e eu ajudo a proteger o mundo e garantir a Pax Americana, que é os Estados Unidos garantindo a paz do mundo. Mas se você não usar minha moeda, eu tenho umas bombinhas pra atacar no você aqui que você vai te fazer repensar. O que acontece? Quando os Estados Unidos chega para o Irã, para a Rússia, para a China e fala, vocês estão proibidos de usar o dólar, o cara fala, pô, mas o combinado dessa ordem mundial baseada em regra não era eu poder usar o dólar? Você vai me expulsar do jogo? Aí começa o quê? Começa a proposta contra esse mundo unipolar norte-americano, a proposta do mundo multipolar. E é aí que entra um detalhe assim que muda completamente o jogo. Pro professor Jiang, o Trump vai falhar nessa estratégia das tarifas e, em vez de manter os Estados Unidos como líder da ordem mundial desse mundo unipolar, ele vai fazer com que os oponentes, ou os sancionados, ou os tarifados se unam no grupo dos países emergentes, que é o BRICS. Então, na verdade, o professor Jiang acha que o Trump não conseguir manter os Estados Unidos como líder e os BRICS se valorizarem, e isso virar um mundo multipolar, cheio de potências regionais e não só uma única potência mundial, ele acha que isso é a derrota do plano do Trump. Eu já acho que esse é o objetivo dele. Não. O objetivo do Trump é fortalecer o BRICS. Cara, não entendi não. Sinceramente, não entendi não. O Trump vai desvalorizar a moeda dele para valorizar Não faz sentido, cara. É uma interpretação diferente que eu tenho. Por que esse seria o objetivo? Porque, na minha leitura, baseado no próprio plano do filósofo Curtis Yarvin, o Curtis Yarvin, ele quer continentes governados por cada um pelo seu tecnato. Então, no final das contas, quando eu disse que o Fórum Econômico Mundial, Elon Musk, todas essas ideias estão trabalhando para um único objetivo, eles estão trabalhando junto, instaurando o caos, para que a ideia de Estado-nação fique ultrapassada e eles montem continentes governados por tecnatos. E aí você se lembra de uma outra obra que hoje, obviamente, é fundamental, 1984, de Orwell. 1984, o que acontece? Uma guerra mundial acontece, e dessa guerra mundial dos escombros surgem 3 grandes blocos. A Lestásia, a Eurásia e a Oceania. Esses 3 blocos são 3 grandes tiranias tecnocráticas, em que você tem 1% da população, que é o partido interno, você tem 9% da população, que é o partido externo, e aí você tem 10% do topo da pirâmide, e os outros 90% é a galera que não tem nada, mas é feliz. Pois é. Que é o projeto lá do Fórum Econômico Mundial. Então, se a gente sabe... Esse é o projeto do Fórum... Eu, hein? Mas basicamente é o jeito que a sociedade é hoje, né?
1% dos mais ricos, né? Que é o quê? Nem 1% dos mais ricos, né? Tem, sei lá, tem muito menos, né? Nessa porcentagem toda de 1% mais rico, né? Que estão no poder, né? Que comanda mesmo o mundo, né? Muito menos gente, né? Que o que essa galera do grupo Bilderberg pensa é que o progresso vem do choque dos opostos. O que eles estão promovendo é o choque dos opostos, a fragmentação do mundo em tecnatos regionais, um tecnato nas Américas, um tecnato na Europa, um tecnato na Ásia, um tecnato na África, só que todos eles interconectados, dominando a população, superando a democracia representativa pela ideia da tecnocracia, o melhor governa, e dizendo para a população, cala a boca burro, se não obedecer não tem crédito social, não recebe a renda básica universal. O medo é esse. E aí que entra a filosofia, porque a filosofia, quando você tem uma filosofia ética, uma filosofia política, você tem espaço para simular essas coisas e colocar esse problema na mesa. Falar, pessoal, será que a gente não está indo, tentando resolver uma coisa ruim, indo para uma coisa pior? Então, o que vai sobrar nesse mundo são só essas três coisas. Quem produz comida, a agricultura, vai dominar tudo. Quem domina a inteligência artificial e quem sabe a filosofia. É por isso que os bilionários estão ensinando só isso para as crianças. Então, Só isso que eles estão ensinando? A criança está aprendendo a mexer no chat GPT, plantar uma árvore, né? Plantar comida. E o quê? E ficar lendo Platão, né? Lendo Aristóteles, lendo... Será que eles estão lendo Hegel também? Hegel é filósofo, é, né? Eles vão ler Marx. Se eles lerem Marx, aí eles quebram o pau. você que tem filho aí, começa a ensinar isso pro teu filho também. Começa a estudar sisteminha da Embrapa, permacultura, biodigestores, biodiesel, captação de água da chuva. Começa a procurar uma terrinha com uma fonte uma nascente de água. Além disso, ensina filosofia pro teu filho, ensina inteligência artificial também. Quem não tiver nisso aí, meu irmão, vai ficar para trás e tá na chance de ser os outros 90 lá que não tem nada e vão achar que são felizes, mas vão ser, na verdade, completamente pau mandado do sistema. Cara, essa última parte eu tô tipo assim, ó. Vou pegar o livro aqui, você lê e fala, não entendi. Será que era pra sentir? Eu não tô sentindo também. Eu queria tanto entender. Caraca, velho. Não falou nada, sabe? Você ensina seu filho a plantar, né? Plantar uma árvore. Compra um terreninho na beira do riacho. E, e a história do cara que adivinhou as coisas não falou nada. Acabou o cara lá e não. Então tá aí, né? Também tá aí. Ele misturou um monte de coisa, não entendi, foi nada, mas se você entendeu, coloca nos comentários o que você resumiria disso aí. Você vai colocar seu filho numa escola agrícola? Faça isso. Tchau.